Tem um cidadão aí que, o João de Deus, né? Que tá sendo acusado de que tinha esse ato, né? Mas ali é demônio, viu, gente? Não vai se confundir não, porque o único que conhece o futuro é Deus, né? Fora disso é demônio, né? Então, a não ser que Deus fale através da boca de um profeta, né? Porque a palavra profeta é aquele que fala antes, né? Então, só dessa maneira. No caso desse rapaz aí, ele está sendo acusado por 20 estupros, né? Então, com certeza não vem de Deus, né? Quantos? Só 40? Pois, o que nós temos aqui aumentou para Aumentou. Então peça para Deus falar com você, né? Eu acho que é uma das coisas que eu mais peço na minha oração é para que Deus fale comigo. Glória né? a Deus. E muitas das vezes Deus ele fala, mas a gente não tem um discernimento para entender quando é meu entendimento, quando é a voz de Deus, quando é o diabo, né? Por exemplo, o diabo pode colocar no meu coração o desejo de orar? Não tem como. Então toda vez que você tiver com esse desejo de orar, de buscar Deus, aquela fome, com certeza é de Deus, com certeza é algo de Deus, né? Então Deus ele colocou uma palavra no meu coração, que ele queria compartilhar com você. Isaías 50, versículo 7. Glória a Deus. Isaías 50, versículo 7. Você tem a fome e sede da palavra de Deus, né? Alguém pode ler em voz alta para mim aí? Isaías o quê? 50? Só o versículo 7. Amém. Porque o Senhor, aqui tem Jeová, mas não. Porque o Senhor é Jeová. Glória a Deus, então, glória a Deus. Sim, Silêncio. sim. Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo, por isso pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Aleluia. Glória a Deus. Diga-se bem alto, bem alto. Eu não serei confundido. Amém. Não me confunda, viu? Glória a Deus. Aqui, meu querido, né? Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não serei confundido. Mas em que, né? Aqui a palavra de Deus fala que ele colocou o rosto dele como um seixo, quer dizer, como uma rocha, né? Um algo firme. E aqui ele está dizendo que ele não será confundido, né? Por quê? Porque corre o risco da gente estar indo para a igreja e a gente ser confundido, né? E a única coisa que pode me fazer diferente das pessoas do mundo não é veste, não é roupa, não é maneira de falar, bem que isso também conta, né? Mas é a unção de Deus na minha vida. É a única coisa que anjos e demônios reconhecem, a unção de Deus está sobre a minha vida. Então, depois que você aceita Jesus, né? O Espírito Santo começa a habitar dentro do seu coração. Né? Começa a habitar dentro do seu coração. E a partir daí, Deus ele vai começar a construir um caráter, que é o caráter dele em você. Por esse motivo, a gente não pode endurecer o nosso coração para ele. Né? Temos que abrir o nosso coração, não resistir àquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida. Né? Muitas das vezes ouvimos a voz de Deus, mas não damos a importância devida, né? Por isso que as coisas estão como estão, né? Por isso que as coisas não acontecem nas nossas vidas, as promessas demoram a acontecer, muitas das vezes está próximo de acontecer e nós mesmos somos um grande empecilho. Recentemente eu até li um texto no livro de Lamentações 3, se não me engano, que diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados, né? Então não adianta você estar brigando, discutindo com o seu patrão pelo seu salário. Não adianta você estar brigando no trânsito. A única coisa que a gente temos que se queixar é dos nossos próprios pecados, de nós mesmos. A culpa não é fulano de tal, não. Muitas das vezes a gente procura A, procura B,
para colocar um culpado, né? Porque a gente não assume nossas falhas, não assume nosso erro, fui eu. Quem é o homem que bate não fui eu, fui eu mesmo, né? Então muitas vezes a gente temos que guardar nosso coração para elogios e críticas. Eu me lembro que uma vez, mas eu trabalhava numa loja, aí eu conheci um rapaz que ele é de outra igreja, chegou para mim e disse assim, ó, esse que eu vejo um homem de Deus, esse aqui é um homem de Deus, fala comigo, né? Eu fiquei só na minha, né? Esse aí é homem de Deus, sei o quê. Aí chamou uma pessoa do outro corredor e disse assim, ó, esse aqui é homem de Deus, esse aqui pode confiar, não sei o quê, né? Aí pronto, eu saí dali, né? Eu guardei, né? Fui para outra loja, mano. Aí eu fiz um negócio lá que não podia. Aí a gerente chegou e me deu uma chamada bem grande, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu baixei e mesurei. Na hora Deus falou comigo, né? E disse, olha, guarda seu coração, tanto para elogios, quanto para críticas, né? E muitas vezes a gente se engoda, né, com isso, né? Por isso que a gente tem que estar atento àquilo que o Espírito Santo quer falar na nossa vida, no nosso coração, né? Porque Ele é o mesmo, né? A gente é que mudou, os tempos estão mudando, né? Mas a palavra de Deus é a mesma, né? Hoje eu estava tendo uma conferência lá numa igreja chamada Bola de Neve, do apóstolo Rino, e o Fernandinho estava pregando. E o Fernandinho falou assim, olha, hoje em dia, o que o mundo está precisando não é de mais um cantor, de um coach, né? Não é de alguém que traga uma palavra de autoestima. O que o mundo está precisando são de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios, aonde uma palavra possa vir de Deus, impactar, e ela possa vir a sair, rapaz, será que é mesmo? Né? Será que... Eu me lembro que muitas vezes você fala algo, você não dá tanta importância, mas aquela palavra o Espírito Santo vai lá e vai agir na vida da pessoa, né? Por isso que a gente temos que estar atento, né? Porque as pessoas estão sedentas, né? Estão querendo Deus, estão querendo algo da parte de Deus, só que hoje em dia, né, por tantos maus testemunhos, por tantos maus exemplos, né, dentro da igreja, que as pessoas perderam a credibilidade nas coisas de Deus, né? Então, que Deus ele possa levantar, né, no Barroso, eu, você, cada um, para que as pessoas possam ver as famílias, né? E dizer, olha, realmente existe uma esperança, existe uma solução, e eu quero ser que nem aquele rapaz, que nem aquela moça, né? E fazer a diferença, porque Deus está pronto, ele busca verdadeiros adoradores, ele busca pessoas que verdadeiramente se interessem, né, pela obra dele, né? Primeira obra que ele quer fazer em nós e depois através de nós, né? Amém? Então eu tava lendo ultimamente, né, uma passagem falando sobre aquele etíope, né? Que ele percorreu 4.184 quilômetros da Etiópia para Jerusalém para adorar, né? Eu acho que eu já falei na célula. Então, ele percorreu 4.000 quilômetros, saiu da nação dele, o etíope, lá de Atos capítulo 8, até Jerusalém. Quando chegou lá, ele descobriu que existia uma lei que o proibia de entrar nas portas de Jerusalém, onde dizia que todo aquele que era castrado não podia entrar, porque ele era um eunuco. Vamos abrir aí no livro de Atos, fica mais claro o que eu estou falando. Em Colossenses 3,16 assim, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Atos, eu estou lendo só um. Presta atenção, pelo amor de Deus. Atos capítulo 8, versículo 26. Essa história é tremenda, uma das histórias mais tremendas da Bíblia. Para mim, eu acho, né? Diz assim, ó. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te. Quem falou? O anjo do Senhor. Levanta-te. E, ó, presta atenção, Deus não fala com pessoas caídas. Se falar é para falar essa seguinte palavra, levanta-te, né?
levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Detalhe aqui, Filipe estava no meio de um avivamento, e Deus tirou ele de lá para levar para onde? Deserto, né? Para um deserto. E o interessante, mas dessa história é que ele prontamente entendeu que era a voz de Deus, né? Vamos lá, Jerusalém para Gaza, que está deserto. 27. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes. Aqui já dá para identificar muitos cargos que ele exercia, né? Ele não era qualquer pessoa, ele tinha uma atividade, né? Ele tinha uma responsabilidade grande, e ele era negro, né? Ele era negro, porque ele era o etíope, né? Mordomo, e era alguém de confiança da rainha, né? E é interessante, mano, que os eunucos, eles eram castrados desde a sua infância, né? E passava a vida todinha, ele era trabalhado para quê? Para ocupar esses cargos, né? Geralmente eles cuidavam dos haréns, né? Dos reis, porque ele não podia fecundar, não podia acontecer nada, né? Ele era um homem, só que um homem que não tinha desejos por mulher. Eu sempre pensei eu sempre pensei assim, não, ele é castrado, ele era cortado tudo, né? Mas não. O homem castrado, ele era simplesmente, era só suas duas... Entendeu, né? Amém. Mas é interessante, mas a Bíblia é muito cheia de detalhes, né? Mordomo. E era super entender de todos os tesouros que tinha ido a Jerusalém. E tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? Rogo-te a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Essa aqui era a passagem onde ele estava lendo, né? Na sua 33, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. A quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. 34. E respondeu o eunuco a Felipe, disse: rogo-te que diz este profeta, de si mesmo ou de outro? Então Felipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, anunciou a Jesus Cristo. Então o Filipe encontrou uma oportunidade para anunciar o Evangelho, né? E detalhe, como eu falei no início, esse homem estava vindo da nação dele, da Etiópia. Eu peguei no Google, né? Olhei no Google a distância entre Etiópia e Jerusalém, que é 4.184 e 8 metros, né? Então, 8 metros. 4.184 quilômetros. Mais 8 metros. Mais 8 metros. Então, presta atenção. 779 horas caminhando. E ele estava sob lombos de animais. Presta atenção no nível de dificuldade. Eu acho que nenhum personagem da Bíblia percorreu tanto de um lugar para o outro simplesmente para adorar, né? Com o objetivo de adorar. E ele percorreu essa distância toda até Jerusalém. Então, eu queria que você abrisse, alguém pudesse abrir aí no livro de Deuteronômio 23:1. Só tu, irmão, por favor, só uma pessoa. Ele percorreu essa distância toda, o lombo de animais em carroças, né? Para chegar lá nas portas, ele descobriu que não poderia participar da adoração. Leia, por favor. 23:1, é isso?
23:1. Quebrado de quebradura ou castrado não entrará na congregação do Senhor. Amém. Então, na hora, os porteiros lá barraram ele. Na hora. Na hora, você não pode participar, porque você tem algo faltando em você aí. 4.000 quilômetros para dizer, para chegar e dizer assim, ó, você não pode entrar. A primeira coisa que poderia vir na mente até da gente, Frustração. Frustração e murmuração. Decepção. E murmuração. Murmuração. Mas pelo contrário, você viu que nessa leitura que a gente fez, que ele ao invés de voltar murmurando, ele estava lendo a Bíblia. Estava lendo o profeta Isaías. E não estava entendendo. E Deus é tão poderoso, mano, que honrou a fé e a fome dele. Porque ele estava com interesse de saber de que se tratava Isaías 53. De que era fome, porque essa pessoa que é a de fome de Deus, a fome e o desejo de conhecer mais a respeito daquilo que ele estava lendo e não estava entendendo. E muita gente, até dentro da igreja, né, está indo para a igreja, indo, voltando e não está entendendo aquilo que está sendo lido, aquilo que está sendo, o que o apóstolo fala, as pessoas não entendem, né? Fica com raiva quando o apóstolo briga para estar aqui, nos encontros, participando nesse lugar, né? Fica chateado, magoado, ferido. E de uma forma ou de outra ele acaba vindo depois para quê? Para ter o trabalho de chegar para a porta e dizer assim, ó, apóstolo, me perdoe, eu não queria vir, mas graças a Deus, tá entendendo? É dois trabalhos. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Então é melhor obedecer do que fazer qualquer outra coisa, né? Então ele descobriu que não poderia participar. Então ele poderia ter voltado triste, abatido, né? Mas ele não, ele voltou lendo com desejo de conhecer Jesus, com desejo de conhecer de que pessoa aquele profeta Isaías estava se referindo, né? Então aqui ele chega na seguinte conclusão, né? De que independente de ele não ter as portas de Jerusalém não ter abrido para ele, né? Abriu-se uma porta, que foi a porta da salvação. Glória a Deus. E essa porta ele abriu e Jesus entrou na vida dele, né? Ele entendeu tanto o plano de salvação que a primeira águazinha que ele viu, ele queria logo se batizar, né? Porque a palavra de Deus fala que Filipe foi explicando de lá do começo até onde Jesus morreu, né? Então que esse mesmo desejo, né? Que não haja dificuldade em nós. E eu estou falando, ó, essa distância de 4.000 quilômetros foi só para ir, né? Ele percorreu mais 4.000 quilômetros para voltar. Alguns historiadores falam que através da vida desse homem aqui, ó, através da vida dele, toda a sua nação, as nações da redores conheceram a palavra de Deus. Toda a nação foi impactada, foi transformada, foi alcançada através da vida e do testemunho daquele homem, né? Ele diz assim, eu posso ser capado, né? Mas eu tenho Jesus na minha vida. Tá gravando isso aí não, né? Glória a Deus. Então ele pode não ter, pode estar faltando algo, mas Jesus está dentro do coração dele.